Gui, o que é isso aí na sua mão? Isso aqui é álcool isopropílico, é a minha nova dieta agora. O pessoal tá me perguntando sobre viver de luz e eu tô vivendo de álcool. Não álcool etílico, mas álcool isopropílico. Por quê? Porque é pra eu ficar limpinho, esterilizado, cheiroso, asseado, com os meus circuitos todos brilhantes e luminosos. Tudo bom com você? Feliz ano novo! Mentira, isso aqui é só o TDAH deixando o álcool em cima da mesa, enquanto tava limpando, esqueceu de tirar, e o Matheus falou assim, tira isso daí da mesa. Eu falei, não, espera, eu vou fazer uma piada escrota pra parecer um tiozão logo no começo do vídeo. Feliz ano novo pra vocês! Não sei se esse vídeo já chegou a aparecer como o primeiro vídeo do ano, acho que não, né? Não, certamente não, ele tá bem depois. Mas ele é o primeiro vídeo que a gente tá gravando nessa nova leva antes de eu ir pra minha peregrinação. E aí as pessoas testando a minha paciência, a minha enorme paciência, que tá gigantesca, não tá, Matheus? Não tá? Tá. Se tem uma coisa que eu tô é paciente, não é? Sim. O que nosso mestre disse que era pra eu fazer esses meses aí? Que ele mandou eu treinar o quê? Controlar o quê? Minha raiva, Matheus! Tomei bronca do meu mestre, vocês acreditam nisso? Eu, uma pessoa calma. Aí eu falei assim, Baba, o senhor quer que eu controle minha raiva. Mas aí vem gente me perguntar se dá pra viver de luz, cara. Mas eu tô aqui, ó, treinando a minha paciência e a minha paz. Vocês estão pensando que o Matheus, ele é todo calminho. Mas ele recebe essas mensagens também, ele lê, e aí ele quase perde a paciência. Ele fala assim, ó. Aí ele fala assim, tem umas coisas que é difícil. Se ele fosse uma pessoa como eu, ele estava dizendo o quê, Matheus? Inferno! 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 Então, crianças, depois desse começo abilolado, vou falar pra vocês... Ai, eu nem acredito que eu tô gravando um vídeo sobre isso, mas vocês me pediram, então vou dizer, vamos discutir se dá pra viver de luz. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. E por mais biruta que tenha sido o nosso começo, a gente fala de coisa séria aqui, a gente fala de revolução de si, de transformação da consciência, de yoga, de meditação, de autoconhecimento. Se você quiser aprender a meditar conosco, nos pergunte como. Deixa seu joinha, coloca suas dúvidas, seus questionamentos, suas concordâncias e discordâncias aqui embaixo, pra gente fomentar a nossa Sangha Online. A gente também pode gravar vídeos respondendo as perguntas que vocês fizerem aqui embaixo. Acho que isso faz a gente enriquecer o nosso saber. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia... De onde começou essa história? Quem foi a última pessoa que perguntou sobre breatharianism para nós? Teve uma pessoa nas redes que me perguntou, no meio do meu feriado de ano novo, veja bem, me falou assim, o que você acha de viver de luz? E aí eu fiquei assim. Veja lá, gente, brincadeiras à parte, olha lá. Na história do yoga, algumas pessoas demonstraram uma resiliência física fora do normal. É sabido que, quando a gente entra em Samadhi, que por definição é um estado alterado de consciência, e sendo a consciência integrada com o nosso corpo, isso decorre de que, se eu altero a minha consciência, eu altero também meu metabolismo, eu altero também minha fisiologia, eu vou produzir um estado como que de animação suspensa, um estado como de uma espécie de hibernação da fisiologia, enquanto a mente está super lúcida. Então é normal que yogis em Samadhi fiquem dias, às vezes meses, sem comer nada. Tem um caso famoso do menino Buda, esse garoto aqui que teve documentário sobre ele no Discovery Channel. Aliás, foi por causa disso que começou a discussão, porque tô olhando pro Matheus e falando com vocês, tá? Você já viu esse documentário? Do garoto Buda que era Nepali e tal, você nunca assistiu? Então vocês e o Matheus que nunca assistiram, assistam, é de anos atrás. Eu tava começando minha sadhana, eu tava literalmente começando minha sadhana, quando eu tinha uns 13, 14 anos. Tinha acabado de conhecer meu mestre com 14 anos, e aí apareceu esse documentário, minha tia me chamou pra ver, uau, olha que coisa incrível. O garoto ficava sendo filmado durante dias e dias e dias e não comia nada, não se levantava, não... Para nós isso não é nada, né? É legal ver que tem a gente que faça isso, mas na nossa tradição, os yogis como Lahiri Mahashaya, o próprio Yogananda, Shri Yukteswar, os yogis realizados, faziam isso. Um dos famosos yogis que, na nossa tradição, nem dormia era o Ram Gopal Mazumdar, esse cara aqui. Ele superou a necessidade de dormir, ele, o Yogiraj Lahiri Baba, eles não dormiam mais, eles ficavam o tempo todo em meditação. A própria Jetsuma Tenzin Palmo se treinou para trocar as horas de sono por meditação. Ah, Guilherme, mas isso não substitui a alimentação. Não, eu só estou te dizendo que yogis conseguem realizações com o corpo que pessoas normais não conseguem. Mas aí
É mais ou menos quando a gente diz que um superatleta, por exemplo, consegue correr numa maratona, sei lá, dezenas de quilômetros, e você, sentado aí no teu sofá comendo Cheetos, não consegue correr 500 metros. É uma questão de treino, de preparo, certo? Alguém ainda come Cheetos? Então, no documentário do Pequeno Buda, fala-se que ele ficou dias sem comer, todo mundo, meu Deus, será que ele tá bem? Será que ele não tá bem? Depois, eu não acho, para começo de conversa, eu não acho que ele seja o próximo Buda, coisa nenhuma, mas ele era um yogi promissor. No final do documentário ele some, o que se sabe é que os monges que estavam cuidando dele levam ele para longe dali, porque ele estava virando uma parada sensacionalista e os monges estavam vendo que estavam prejudicando as práticas dele. Ele volta nos depois como um guru. Não sei exatamente o que ele ensina. Quando eu parei para ouvir alguma das coisas que ele ensinava era budismo, basicamente. E no documentário mostra o caso deste yogi aqui, o Prahladiani, que morreu em 2020. E o Prahladiani dizia que não comia há 80 anos. Ele tinha 90 e poucos, ele não comia há 80 anos, desde que começou a sadhana dele. Ele era um devoto da Mãe Divina e ele dizia que através das práticas de Hatha Yoga profundas dele, abriu-se um orifício no céu da boca dele, de onde caía Amrita, o néctar, e aí ele não precisava comer. O Prahladiani foi submetido a estudos e até onde se sabe, parecia autêntico o que ele dizia. Ele não urinava, ele não defecava, ele não comia, ele não bebia. Só que ele, você olha para as fotos do Prahladiani, eu vou pedir para a Isa colocar mais de uma aqui para vocês darem uma olhada, ele era uma pessoa que notavelmente não tinha cara de uma pessoa normal, ele era uma pessoa fora do contexto da vida cotidiana, da vida, né, humana corriqueira. E na autobiografia de um yogi, um livro que eu gosto demais, vocês sabem disso, há dois casos ali muito curiosos. O da Teresa Neumann, que é essa estigmatizada católica, estigmatizado ou estigmata, para quem não sabe, é quem, assim como o Padre Pio de Pietrelcina, esse cara aqui, na fé cristã apareciam as chagas de Jesus, né, nas mãos, nos pés, nos olhos, um monte de gente estudando sobre os estigmas, sabendo se são charlatães, a maioria ou se é verdade, enfim. E a Teresa Neumann dizia que ela só comia hóstia uma vez por dia, a hóstia consagrada, que quem sabe comer uma hóstia, aquilo não é alimento para ninguém, e não precisava mais comer. E o outro caso na autobiografia de um yogi é a Giri Bala, essa daqui. A Giri Bala, o Yogananda, num dos últimos capítulos da autobiografia de um yogi, descreve ela como uma yogini que pediu a graça a um guru de nunca mais precisar comer, e ele concede essa graça e ela não come nunca mais, mas ela era bem gordinha, e ela cozinhava para todo mundo, mas ela foi submetida a um Maharaja, colocou ela 3 semanas fechada num quarto, sem água e sem comida, e ela continuou igual, fazendo as práticas dela igual. Isso é o que está posto nos textos do Yogananda, nos anais documentados da Bengala de antigamente. Se isso é verdade ou não, isso precisa ser investigado. O que eu penso sobre isso? Porque, né, toda essa história de respiracionismo, breatharianism, né, faz a gente ficar pensando, meu Deus, dá pra gente viver de luz? Não, não dá. O que eu penso sobre isso é, se esses yogis forem autênticos, e sim, sendo um devoto da tradição dos yogis, eu coloco um grande se sobre essas questões, porque eu acho que existem leis universais sobre as quais a gente está atado neste mundo que são inexoráveis, que são insuperáveis para nos manter de acordo com a lei cósmica que prende todos os seres, inclusive essa é a crença yogi, que este corpo é um bandha, é uma prisão, é uma trava, e esse bandha é ligado por uma série de nozinhos, uma série de leis que a gente tem que cumprir. Leis cósmicas como respirar, como o coração bater, como comer, como dormir. E um yogi, quando não faz isso, ele está quebrando essas leis cósmicas para provar, você não é só o corpo, você está para além dos imperativos universais. Mas quando um yogi faz isso, supondo que você creia que os yogis façam isso, que os mestres, que os santos, que os grandes profetas façam isso, é para dar mostra do extraordinário. E não para dizer aquilo que todo mundo diz, mas se os yogis falam para a gente alimentar uns aos outros, porque... Se eles dizem pra gente cuidar de quem passa fome, de quem passa frio, por que eles não ensinam, sei lá, essas técnicas de breatharianismo para o pessoal que está na África, para que eles não passem mais fome, ou para quem morre de frio fazer, sei lá, bástrica, que isso realmente é efetivo para não morrer de frio?
O Bhastrika, para não morrer de frio, é porque, né, os yogis nunca foram para esses lugares onde as pessoas nas cidades morrem de frio e eles estão ali cuidando do rolê deles, dentro das montanhas, dentro dos mosteiros. E você pode me perguntar, sim, mas eles detêm esse conhecimento, por que é que eles não transmitem para as pessoas? Porque as técnicas yógicas não são para resolver problemas práticos na nossa vida prática. Ah, então qual é o sentido de um yogi aprender a superar o frio cortante dos Himalaias, como é o caso dos yogis tibetanos fazendo tumo? Isso aqui, ó. Porque todo o esforço dos yogis é para superar a vida ordinária. É para superar os limites do corpo e da mente, esses bandhas, essas travas que nos permeiam e nos prendem às leis cósmicas. Nos prendem ao mundo. E para ele meditar no frio dos Himalaias e superar na mente dele a ideia de que eu sou esse corpo, para ele ir além dessa ideia, para ele provar para si mesmo que está além do corpo, técnicas como o tumo são extremamente úteis quando você vive, por exemplo, na friaca do Tibete e precisa fazer práticas no meio do inverno de muitos graus abaixo de zero. Gui, está muito longa essa explicação e eu não entendi. Afinal, vive-se ou não de luz? Nós, seres humanos comuns, não. Um yogi, para chegar a esse nível de realização, de não precisar comer, não vive mais uma vida humana, ordinária, comum. Ele está em outro lugar de consciência. É só você olhar o Prahladiani de novo. Ele tá, esse olhar vitrificado dele, assim, em Shambhava Mudra. Um ocidental, um psiquiatra ocidental, por exemplo, ia dizer que ele é um esquizofrênico. Primeiro que um psiquiatra ocidental ia duvidar muito que ele ficasse mesmo sem comer, que ficasse mesmo sem beber e tudo mais. Mas o lance é, um yogi chega a esse nível de realização, que para nós é um milagre, porque ele chegou a um nível excepcional de concentração, excepcional de prática, excepcional de consciência. E aí, isso se manifesta no corpo como coisas extraordinárias que fazem com que pareça que ele supere as leis kármicas, as leis do cosmos. Assim como o yoga em samadhi faz parecer com que seu coração para, com que sua respiração pare e ele continua vivo. É importante dizer que essa coisa de parar realmente coração e respiração não é literal. O que exames feitos em yogis verdadeiros em samadhi mostrou é que a respiração deles, para efeitos práticos, parece parada, porque ela é muito lenta e os batimentos cardíacos são muito fraquinhos e muito espaçados. Então a gente tem cerca de 70 a 90 batimentos por minuto, acelerado 120 até, né? E um yogi consegue fazer isso, o Swami Kuvalayananda mediu alguns yogis fazendo essas práticas. Um yogi consegue baixar o batimento para coisa de 10, 15, 8 batimentos por minuto, o que é muito pouco. Então você imagina, 8 batimentos por minuto é um batimento fraquinho a cada, se for, vamos pensar que são 6 batimentos, é a cada 10 segundos um batimento, é um pouquinho mais que isso. Então, algo assim, né? O que é surpreendente, você diminuir a quase nada seu batimento cardíaco e não morrer. O Swami Rama conseguiu parar o coração por alguns segundos, o que para muito cardiologista é o suficiente para você morrer, ou para pelo menos dar um piripaque no corpo. Ele realmente parou o coração por coisa de 3 minutos, voltou e foi dar uma palestra, normalmente. Então o yogi consegue parar o batimento por alguns minutos, deixar muito baixo o batimento, suspender a respiração por um tempão. Os atores que fizeram Avatar conseguiam fazer a apneia de 7, 8 minutos. É muito para quem nunca treinou, mas para quem treina é algo possível. Então, um yogi consegue fazer essas coisas que são surpreendentes, mas isso não significa que a gente possa superar, por exemplo, uma das coisas que é mais básicas na natureza, que é essa coisa da mútua nutrição. Tudo se alimenta de tudo. E é tão verdade que o próprio yoga não está preocupado em contradizer essa lei universal que o Veda, né? Então, os 4 Vedas lá, o próprio Veda, que é a escritura fundante da tradição indiana, vai dizer que tudo é comida, comendo comida o tempo todo. Isto é uma realização bastante profunda e filosófica essa de que todo mundo precisa se nutrir de algo, todo mundo precisa comungar com esse universo e participar desse universo nesse processo de mútua nutrição. Isto é,
Eu me nutro das coisas do mundo, o mundo vai se nutrir eventualmente de mim, existem micro-organismos se nutrindo de mim. Então, para com essa maluquice de achar que você vai viver de luz, não cai nessa conversa de fazer cursos de breatharianismo. Eu já falei que o jejum é uma prática espiritual super legal, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, dá uma super clareza mental, você vai criar um estado de atentividade, de presença muito legal, mas não dá para você parar de uma vez por todas de comer e de beber, porque isso contradiz inclusive o funcionamento orgânico do seu corpo. Quando um yogi faz isso, se faz, é porque ele está num estado fundamentalmente extraordinário. Ele não vive a vida que você vive, nem tem os sonhos que você tem, nem as vontades, nem os desejos, nem as aspirações que você tem. Para de maluquice, faz sua prática com humildade, paciência, inteligência, carinho, no objetivo sincero de ser melhor para si e para o mundo ao seu redor, mas não vai atrás dessas maluquices fatalmente enganosas, produzidas por gente que não faz ideia do que está fazendo com a espiritualidade e que eventualmente tem uma tremenda de uma má intenção ao guiar pessoas para um caminho que eles nem sabem se funciona de verdade. Pés no chão, lucidez e intenção refinadas vão te levar muito mais longe do que qualquer técnica esquizotérica. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.